E hoje eu vou fazer uma das coisas que eu melhor faço aqui. Codar? Não, é dar palpite no código dos outros mesmo, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o André Kunioshi. Eu tenho esse canal aqui onde eu falo sobre ciência de dados, transição de carreira e tudo que está relacionado a essa área. Vou fazer um workshop dia 24 de fevereiro agora de 2024. Quem tiver interesse em transição de carreira, o link está aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Recebi um pedido aqui para eu analisar um case. Um inscrito aqui no canal fez aí para uma área de ciência de dados, em estágio em ciência de dados, na verdade. E ele falou que eu podia usar esse case dele aqui para eu analisar aqui no canal, se fosse interessante para mim. Eu achei muito legal da parte dele, porque eu acho muito interessante esse tipo de vídeo e vou analisar agora com vocês. Ele pediu só para eu não divulgar aqui o nome da empresa, lógico, né? Era um case grande com 3 perguntas diferentes, assim, né? Então, eu vou pegar a última pergunta, porque é onde ele realmente fez uma análise e tem um notebook aqui, né, com código para a gente analisar um pouco melhor. E vamos ver aqui como é que ele resolveu essa questão. Bom, então lembrando que ele está concorrendo aqui a uma vaga de estágio de ciência de dados. E essa questão 3 aqui, ele fala o seguinte: uma companhia de supermercado tem uma política interna para não discriminar salários de forma significante, de acordo com a localização assim dos seus empregados, tá? Então não pode o empregado que mora aqui, por exemplo, em São Paulo, ter um salário muito maior do que o salário de uma pessoa que mora em outra região, por exemplo, no interior de São Paulo, tá? Eles pegaram lá os dados de todos os empregados que eles têm e eles querem verificar se eles estão seguindo essa própria política deles ou não, tá? E aí, para isso, eles deram aqui um dataset, os dados em CSV para o candidato aqui. E é logicamente que ele usou esses dados, né? Porque senão ele não inventou dados, tá? Ele usou esse aqui mesmo. E aí a questão é, descreva como que você pode usar os dados do mercado para verificar, né, se os empregados, né, os funcionários de diferentes localizações, eles têm ou não, né, diferentes salários. Beleza. Aí ele descreveu aqui, só que eu acho que é mais interessante a gente ver isso no notebook, que é o que ele me mandou aqui também. Então aquela era a questão A e a questão B é implemente essa sua solução aí em Python ou em R. Ele fez em Python e aqui está um notebook que ele usou, que é a resolução dele. Bom, agora vamos aqui dar uma olhada no notebook. Eu subi ele aqui, né? Eu estou lendo ele pelo VS Code. Você pode fazer o mesmo. Eu poderia ter feito isso aqui no Google Colab, mas já tinha o VS Code aqui instalado. Estou usando o VS Code, beleza? Então, primeira coisa que ele fez aqui é importar as bibliotecas. Então, está importando o Pandas, o Statistics, SciPy, Matplotlib, Math. E beleza. Aí junto com o import aqui, ele já pegou e já leu os dados com o Pandas, né? Fazendo um PD read Excel, porque está em formato de XLSX. Ah, tá. Eu pensei que estava em CSV. Enfim, não vai fazer diferença pra gente. Ele leu do mesmo jeito. Leu aqui com o Excel, com o read Excel. E aqui, ó, viewing data in table format. Engraçado, né? Uma coisa que eu fiquei na dúvida. Eu não sei porque que ele escreveu tudo em inglês. Ah, porque as perguntas estavam em inglês. Tá, lógico, né? Então é isso. Porque o que eu achei estranho aqui é que a tabela, né, desses dados que eles mandaram aqui tá em português, né? Então, ó, educação, cargo, local, idade, tá tudo em português, né? Enfim, não vai fazer diferença nenhuma pra gente aqui. Então, o head aqui, né, head 5. Head 5 aqui é redundante, tá? Se você deixasse só head também, ele ia mostrar só 5 primeiras linhas, mas tudo bem também. Só relembrando aqui, ele fez a leitura dos dados, né? Importou as bibliotecas, fez leitura dos dados e aqui está vendo os primeiros dados para ver como é que eles estão sendo mostrados ali, também para ver se está tudo certo, se fez a leitura da forma certa, porque às vezes ele pode estar separado com ponto e vírgula ou vírgula, daí a gente tinha que fazer a leitura de forma diferente. Beleza. Então sempre bom fazer o head aqui, ter aqui tudo certo. E ele está fazendo aqui dando uma verificada nas informações principais aqui, então quantidade de linhas que a gente tem, e também está vendo se tem dados faltantes e os tipos dos dados, tá? Então objeto, né? A gente tem strings aqui, int e float. Então tá fazendo sentido porque idade e tempo de casa, né? Deve ser tempo em anos, tá como int. Salário mensal tá em float, porque eles têm o salário aqui certinho da pessoa, até os centavos. Legal. Então aí ele já coloca até uma observação aqui. Isso é legal, tá? Então
pontos positivos aqui que ele já está fazendo é que ele está separando o notebook dele, então está fazendo a diferença aqui entre as sessões, tá? E já começou a explicar aqui algumas coisas, então ele está falando aqui, ó, the data is in the proper format, né? Então está no formato apropriado e não tem valores nulos, então como a gente pode ver aqui, todos têm 80 linhas preenchidas. Podemos continuar com a análise, beleza. Legal. Aí aqui ele já parte para dividir o dataset original, né, que é esse que a gente está lendo agora, em dois grupos, interior e capital. Então, lembrando qual que é o problema, a gente quer ver se regiões diferentes têm níveis salariais diferentes, porque se tiver níveis salariais diferentes, a empresa estaria errada conforme a política dela mesma, tá? Então não pode ter níveis salariais diferentes. E como é que ele continua a análise dele aqui? Então, beleza, dividiu, então tá fazendo certo, né, até então. Então, dividiu entre capital e interior. E aqui esse head que ele tá vendo se tá fazendo sentido o que ele tá fazendo, se pegou os dados de forma correta, tá? Então, esse interior aqui, ele só pode ter dados do local interior. Então, aparentemente tá pegando certinho. E agora sim, ele colocou um head 4 aqui, porque ele só queria dar uma olhada nas 4 primeiras linhas. E beleza. Uma coisa que eu faria antes aqui era dar uma verificada. Eu não sei se isso aqui já foi passado para ele antes ou em algum lugar ali já tinha, tá? Mas era bom dar uma verificada se realmente a gente só tem capital e interior dentro desse dataset, tá? A gente podia rodar um def.unique aqui e a gente ia dar uma olhada se realmente só tinha capital e interior, porque se tivesse algum outro local aqui, a gente fazendo dessa forma a gente não estaria pegando. Mas beleza, talvez ele já tivesse essa informação e eu que não sei agora. Mas sempre bom a gente dar um double check ou, enfim, a gente ter certeza daquilo lá que a gente está fazendo. Aí ele deu um head no interior e um head na capital aqui. Aparentemente pegou certinho, ó, só capital. Não tinha por que não pegar, né? Tem que pegar só capital mesmo. Beleza. Aí já partiu para a questão seguinte, aqui, já foi para frente. Agora na seção 5 dele aqui, está obtendo algumas métricas, né, de ambos os grupos, né? Então ele deu um describe tanto para esse dataset do interior quanto da capital. Legal, é interessante fazer isso mesmo, porque dessa forma a gente já consegue visualizar algumas questões importantes, né? Então esse describe ele vai pegar os dados que a gente tem, os dados numéricos que a gente tem no nosso dataset e vai mostrar para a gente no formato de uma tabela aqui a quantidade de informações que a gente tem ali, na quantidade de linhas, a média desses dados, o desvio padrão, valores mínimos, máximos e os percentis, né? O 25%, o 50%, né? Que é a mediana aqui, e o 75%, tá? Então, aqui já é interessante. Eu gosto também de fazer um box plot. Eu não sei se ele fez aqui para frente, mas também já dá uma visualização melhor, tá? Beleza. Então, aqui olhando para interior, já vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa interessante. A gente quer mais saber sobre salário, tá? Se os salários são distintos, tá? Entre interior e a capital, no caso aqui. Só deixa eu ver uma coisa, sempre lembrando então o que a gente tem que resolver. A gente quer ver se realmente a diferença salarial ali é importante e é significativa, estatisticamente significativa, tá? Uma coisa aqui que eu tô lembrando é que a gente tinha 80 dados lá e realmente a gente tem 35 dados aqui, ó, o count tá 35 no interior e 45 na capital, somando dá 80. E o que isso quer dizer pra gente? Que realmente só tem capital e interior, não tem nenhum outro local. Mas, mesmo assim, eu não deixaria de dar uma olhada antes, se era só isso mesmo, tá? Beleza. Então, lembrando do que a gente tem que fazer, olhar aqui o salário mensal. A média do salário mensal para interior é 5.368. Para capital é 6.095. A gente pode dar uma olhada aqui que na média, lembrando que a média é maior na capital, a média está maior aqui, mas a ideia aqui é ver se isso é estatisticamente significante, como eu falei agora há pouco, né? Beleza, a mediana, vamos ver se a mediana é diferente, 5.200, perto ainda aqui do 5.300, aqui está 6.051, bastante perto aqui da média também. Beleza. Só que olha uma coisa interessante aqui, ó. Isso aqui é sempre bom a gente dar uma olhada. Os mínimos e os máximos, tá? Aqui, ó. O mínimo do interior, que é esse primeiro aqui,
é 4.186. E o mínimo da capital é 4.400. É 300 de diferença. Só que olha o máximo. O máximo do interior é 6.796. E o máximo da capital é 12.000. O máximo da capital é o dobro da média da capital. E o máximo aqui do interior é, sei lá, é uns 20% a mais do que a média, tá? Então, isso aqui é importante a gente notar esse tipo de coisa aqui, porque pode ser algum dado, pode ser um outlier que a gente tenha e ele tá puxando a nossa média para cima, tá? Então, esse tipo de coisa é sempre bom a gente ter em mente. O que eu tô falando aqui? Porque imagina assim, ó, tem eu com meu salário, você com seu salário, a gente tem uma média aqui entre nós dois e a gente coloca o Neymar na conta aqui. O Neymar ganha seus, sei lá, quantos milhões por mês e a gente faz a média de nós três. O Neymar vai puxar, provavelmente, tá? Considerando que a gente tá no mesmo nível salarial, assim, comparado com o Neymar, tá? Então, o Neymar vai puxar nosso salário muito para cima ali e vai parecer que nós três, na média, ganhamos um salário muito maior, só que ele, na verdade, ele é uma pessoa muito diferente aqui. Então, imagina que tenha 10 pessoas, e não só nós dois e mais o Neymar, tenha 10 pessoas e mais o Neymar. Ele sim vai fazer muita diferença na média de todo mundo aqui, e pode ser que seja um caso assim, não o Neymar, tá? Mas um caso que uma pessoa que ganha muito mais tá puxando a média mais pra frente, tá? Mais pra cima. Então, pode ser o caso. Não sei ainda, vamos ver. Aqui ele continua, né? Ele coloca algumas observações. A gente nota que tem mais trabalhadores na capital do que no interior. Então é 45 contra 35. E os salários, a média dos salários, né? Nas regiões também são diferentes. Então ele fala aqui que é aquilo que a gente acabou de ver, né? Que a média salarial no interior é de 5.368, enquanto a média salarial na capital é mais de 6.000, é 6.095. Mas essa diferença é realmente significante, estatisticamente significante. Aí ele vai aplicar o TED Student para verificar se realmente é significante. E essa é a forma mesmo, né? Pelo menos a que eu conheço, para ver se as duas médias, né, de duas distribuições são diferentes entre si. Beleza. Será que ele já... aqui ele faz uma visualização. Então, visualizando, aí ele parte para a parte 6 aqui, visualizando a distribuição entre as regiões com o histograma. Legal. Então, até agora, o que vem sendo feito? Só recapitulando, foi uma análise mais breve do dataset, tá? E a separação do dataset entre interior e capital e verificação das principais medidas ali dos dois datasets, tá? Que ele separou entre interior e capital. E agora, fazendo uma visualização. Então, importamos dados, já fizemos um tratamento inicial ali, fizemos umas verificações iniciais com pandas, tá? Então, legal. E agora partindo para visualização. Então, mais uma skill aqui, mais uma ferramenta que ele usou, que para isso ele usou o PLT, né? Que é o Matplotlib, que eu acho que ele importou aqui em cima. Deixa eu ver se é o PLT. Matplotlib, isso aí. E para fazer essa visualização, ele usou o histograma, tá? Então, chamou aqui o hist e colocou um do lado do outro, beleza? Para isso, ele fez um subplots, né? Então, subplot aqui, ele deixa a gente fazer vários plots numa mesma figura. Ele colocou um do lado do outro aqui, dá pra gente fazer na vertical, dá pra colocar mais gráficos. Colocou um do lado do outro, usou o hist aqui. E esse ponto e vírgula aqui acho que tava sobrando, mas provavelmente não fez diferença aqui na hora dele rodar. Então, a distribuição no interior aqui, ó, dos salários no interior, ele tem essa distribuição aqui, né, que varia, a gente tinha visto lá de 4.000 até um pouco mais de 6.000. E aqui a distribuição, ó, na capital. E aqui a gente consegue enxergar isso aí que a gente estava comentando agora há pouco, que uma pessoa parece que é só uma, não sei, tá mais lá para frente. É uma pessoa só, né? Que tem aqui, ó, quantidade de pessoas e os salários, tá? Então na horizontal que são salários, na vertical que é quantidade de pessoas. Então uma pessoa só recebe o salário ali de 12.000, enquanto todos os outros eles estão aqui concentrados aqui atrás, tá? Entre 4 e 7 e pouco ali. Beleza. Vamos ver como que ele continua aqui. Vendo, né, essa distribuição dos salários por região, que tem um salário, né, na capital, que é muito maior do que o segundo maior, né? Então, o segundo maior, ele provavelmente está nessa faixa aqui. E esse outro aqui, o maior de todos, é muito maior do que o segundo maior. Isso que ele está escrevendo aqui. E esse salário está certamente tendo um impacto negativo
no average value, no valor médio ali, tá? Então ele está falando que este salário, o maior de todos, ele está certamente tendo um impacto negativo na média ali. Esse impacto negativo eu entendi que ele quis falar que ele está causando uma impressão errada da média, tá? Então é esse o impacto negativo. Não que ele está colocando para baixo a média, né? Na verdade ele está colocando a média salarial para cima, mas tendo um impacto negativo. Beleza, deu para entender aqui qual que foi a intenção dele falar isso aqui. De visualização, bom, já olhei aqui para frente, visualização ele só colocou o histograma. É legal ter o histograma mesmo, mas junto com o histograma talvez fosse interessante colocar também um box plot. Box plot é esse que vocês estão vendo aí, e dá para colocar os dois juntos até. E aí fica legal essa visualização, porque a gente consegue ver tanto como que está a distribuição aqui, como ele falou, e também a distribuição de outra forma, vendo se tem algum outlier ou não. Isso que ele falou aqui é bem importante mesmo. Ele ter notado acho que assim, já foi muito importante, que ele falou que esse salário pode estar tendo um impacto ali na média salarial de todo mundo. Porém, seria mais interessante ainda, seria um passo a mais a gente duvidar desse salário aqui, ou fazer algum tratamento, ou propor pelo menos algum tratamento em cima dele, tá? Então, por exemplo, desconfiar mesmo, assim, sabe? Isso aqui é um input errado, isso aqui tá fazendo diferença na minha análise. A gente pode colocar algumas hipóteses nesse sentido para ver se a gente tinha que realmente considerar ele ou não, tá? Então, vendo que ele é muito diferente de todo o resto, ele pode estar dando uma interpretação errada para a gente da média salarial de todo mundo, e também fazendo a gente tomando a decisão errada no final. Mas beleza, vamos ver como é que ele continua aqui. Aí ele já está explicando como é que funciona o TD Student aqui, né? Essa análise que ele vai fazer. Então ele coloca aqui a fórmula. Aí para fazer a fórmula, na verdade, ele começa, o primeiro passo é determinar a variância, e aí ele aplica aqui a variância e pega a variância dos dois públicos que ele tem, né? Das duas populações que ele tem. Uma variância é essa daqui, 501 mil, e outra é mais de 1 milhão, né? 1.653.000. Aí para continuar o TD Student aqui, ele vai fazer a combinação das variâncias, beleza, vamos passar aqui, vamos supor que tá indo tudo certo aqui, tá? Então o mais importante pra gente é o raciocínio do que simplesmente uma conta tá certa ou não. Pelo menos esse é o que eu enxergo, tá? Dessa forma que eu vejo. Chegou nesse resultado, 244 aqui, e aí agora sim, para determinar o valor do T, né, T de Student aqui, ele fez esse cálculo, e aí no final ele chegou no valor de menos 2,96, menos 2,97 aqui aproximando, né? Aí chegando nesse valor, ele fala assim, ó, para continuar, a gente precisa determinar o valor crítico na tabela, tal, e para fazer isso ele usa essa fórmula aqui. E aí para isso ele precisa determinar primeiro que o número de grau de liberdade, né, é 78, e aí vamos ver o que ele escreveu aqui. Agora a gente precisa definir a significância para nossa tomada de decisão, the significance of 0,05. Então, é mais ou menos o que a gente sempre usa, tá? É o grau de confiança de 95%. Então, a gente vai usar ali o p-valor de 0,05. Aí, agora, para a gente calcular o valor crítico de T, ele vai usar essa outra fórmula aqui. Aí, ele vai pegar o valor crítico de T e chegou nesse valor aqui. Então ele fez toda a conta lá e chegou no 1,99. E aí agora sim ele vai comparar esse 1,99 com o valor que ele tinha encontrado antes, que era aquele menos 2,97 lá que eu aproximei, tá? Como esse valor tá fora, né, desse intervalo de menos 9 aqui, que é o valor crítico, né? Menos 1,9 e mais 1,9, esse valor tá fora. Aí a gente pode concluir que, né? Então ele está falando aqui, ó, concluímos então, né, que com 95% de certeza tem uma significância estatística entre os salários de cada região, tá? Entre a capital e o interior, porque esse valor ficou fora. Se ele tivesse ficado dentro aqui, a gente ia concluir ao contrário, né? Que não ia ter diferença significativa. E aí aqui ele já fez as considerações finais. Alguns parâmetros não foram considerados, como o tempo, acho que
que a pessoa ficou na empresa, o nível de educação, que são as outras coisas que estavam ali, né? E a posição. Deixa eu ver só se posição tinha também. Tinha o cargo também. Então era importante também. Foi uma experiência muito rica, tal, fazer parte desse processo. Enfim, agradeceu aqui por ter participado do processo. Legal. No final, que eu senti falta de algumas coisas aqui, tá? Então, como eu falei, o que eu sou melhor aqui em dar palpite mesmo nas coisas dos outros. Eu vou dar um palpite, ele mesmo pediu para eu fazer isso aqui. Eu achei bem bom, assim, tá? Então, de forma geral, achei bem completo, assim, o que ele fez. Achei muito interessante algumas coisas aqui, principalmente por ser vaga de estágio, tá? Então, já mostrou um domínio aqui da linguagem de Python, né? Então, fez os imports das bibliotecas, importou os dados aqui certinho, dividiu os dados, né? Então nessa parte aqui fez a divisão dos dados em 2 datasets diferentes, para aí sim a gente começar uma análise. Acho que está bastante estruturado e bastante explicado tudo que ele fez, deu para entender direitinho todos os pontos e qual que foi o fluxo que ele seguiu para chegar naquela decisão, tá? Então, acho que tudo isso é muito importante mesmo. Então, voltando, tá? Então, domínio da linguagem, né? Então, no caso aqui foi Python. Uso de diferentes técnicas, né? Tanto leitura quanto manipulação dos dados e técnicas de visualização e também algumas bibliotecas importantes aqui que a gente usa, tá? Ele usou statistics aqui também. Domínio aqui dessa parte teórica, então, de saber que a gente tem que fazer lá a diferença para calcular a diferença. Ele calculou o valor do TDStudent e viu no final que, na conclusão dele, era significativo mesmo a diferença, ou seja, a empresa estava contra sua própria norma interna, tá? Então, acho que tudo isso foi bastante interessante. Acho que alguns pontos aqui daria para ter melhorado, né? Daria para acrescentar algumas coisas a mais aqui nesse case que ele fez. Um deles que eu já comentei aqui, né? Que era de ter feito uma outra visualização. Então, na questão da visualização, acho que poderia ter colocado um boxplot, que eu acho que ia acrescentar um pouco mais aqui. E eu colocaria esse boxplot junto com esses histogramas aqui. É mais questão de gosto aí, mas eu acho que daria um peso um pouquinho a mais, tá? Para essa nossa visualização. E também, na distribuição, dá pra gente colocar um gráfico em cima do outro e mostrar, em vez de separado assim, a gente colocar uma distribuição em cima da outra com cores diferentes. Acho que isso dá uma enriquecida também. Mas isso aí, beleza. Acho que não ter feito não causou grandes problemas aqui. Outra coisa a mais era fazer a mesma análise sem esse cara daqui da frente e calcular para ver se ele é um outlier ou não primeiro, né? E eliminar ele e ver se faria diferença no nosso resultado final e justificar lá no final que ele era um outlier e ele tinha talvez um cargo de gerente e o resto das pessoas, eles não tinham cargo de gerente, eles tinham cargos menores e por isso que, enfim, né, fazer essas outras avaliações verificando também o cargo da pessoa, que é uma das coisas que ele falou lá no final, tá? Então, isso aí acho que era importante também, ou fazer diferenças, né? Várias diferenças de médias entre cargos iguais, tá? Então, talvez fosse um ponto interessante aqui da gente considerar também. E no teste do TDStudent, talvez eu colocaria uma coisinha antes, né? Para fazer aquela verificação de se realmente é aplicável um TDStudent. Provavelmente ele deve ter visto aqui, mas é importante a gente mostrar, tá? Então, para ver se tem normalidade, ou se não tem normalidade nos dados, como a gente já viu, se tem um número grande, né, de público, que acho que, se eu não me engano, ali é maior que 30, já tá tudo bem fazer. Acho que depende ali da literatura, não lembro muito bem, mas esse é das coisas que a gente tinha que verificar. Outra coisa é se as distribuições elas são independentes entre si. E uma outra questão é a igualdade das variâncias. Se eu não me engano é isso aí. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aqui nos comentários, por favor. Bom, acrescentaria aí esses pontos só para mostrar assim, ó, eu fiz a verificação e tá tudo certo, eu continuar com o teste do TDStudent aqui. E beleza. Aí no final, acho que eu colocaria essas conclusões. E só uma coisa a mais aqui, que eu acho que, se eu não me engano, já tem o TDStudent mais fácil pra gente fazer sem precisar fazer o cálculo aqui, tá? É legal mostrar, né, que você sabe de onde veio tudo isso, mas também dá pra fazer de uma forma bem mais simples, né? Que, se eu não me engano, tem no SciPy e é assim pra fazer. Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil.
Então, se eu não me engano, é dessa forma que a gente consegue fazer com o SciPy aqui, ó. Só joguei lá no Google, tem aqui no Stack Overflow, beleza? Então, talvez daria para fazer dessa forma um pouco mais rápida em poucas linhas. E é isso. Essas coisas eu acrescentaria mais, mas no geral, gostei dessa visualização final aqui e gostei que ele colocou aqui nas considerações finais que não foram consideradas algumas coisas, mas que mesmo assim ele entendia que aquilo podia ser importante pro estudo. Então no final eu gostei aqui de tudo que eu vi, achei bastante interessante, achei bastante completo, ainda mais tem essa questão do inglês, tá? Então tava tudo em inglês para uma vaga de estágio aqui, achei bastante puxado assim, né? Eles perguntarem tudo em inglês, mas não sei também se a empresa lá é uma vaga mais internacional, vai lidar com pessoas de fora. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha aprendido alguma coisa e deixe nos comentários o que você achou dessa resolução. Se você quiser também pode me mandar lá no Instagram ou lá no LinkedIn que eu faço uma análise aqui para vocês. Até a próxima e tchau!